Olá, boa noite, alunos do curso de Nutrição e Dietética, para mais uma aula de LTT. Espero que estejam todos bem. A professora informa que já fechou as notas, tá? No geral, foram todos muito bem. Gostaria de, antes de iniciar a nossa aula de hoje, parabenizar a todos pelo empenho, tá? Dizer que eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz pelo empenho de vocês. E quando a gente fala em empenho, quando a professora fala em empenho, eu falo de um modo geral. Eu falo com relação não só aos exercícios, mas vocês tirando dúvidas, enfim. Foi muito produtivo, foi muito bom e eu agradeço, né? A totalidade, aí eu digo, de 98% da turma entregaram todas as atividades, os relatórios, né? A professora foi recebendo ao longo dessa semana. Então, vejam só. Como o professor havia dito na aula passada, esta aula seria uma aula de análise para nós simplesmente pegarmos os elementos coesivos, tá? E identificá-los, tá bom? Então, a aula de hoje pode parecer até um pouco maçante, por quê? Para a gente poder identificar os elementos de coesão, tá? A professora já explicou para vocês coesão e coerência, né? Pediu para que vocês fizessem este relatório e logo após a elaboração desse relatório, nós iríamos analisar. A professora ia pegar um relatório de vocês, né? Mas aí, neste momento, eu acho que não seria legal, por quê? Porque talvez eu pegue de uma forma aleatória, a pessoa se sinta constrangida, e não é este o intuito das nossas aulas, tá bom, pessoal? Então, a professora pesquisou, dentro do curso de nutrição, alguns manuais, né, que eles seguem bem o padrão dos relatórios do que a professora havia dito para vocês. Então, vamos lá. Pensando ainda elementos coesivos, né? A gente não pode esquecer dos conectivos, né? Os conectivos, eles conectam entre uma oração e outra, tá? Lembrando, só retomando aqui, pessoal, que oração é aquela frase com verbo, vamos dizer assim, tá bom? A frase não tem verbo, a oração tem verbo. A minha oração, ela pode ser composta por um verbo, aí eu tenho um período simples, tá? Ou ela pode ser composta por período composto, é até redundante dizer, tá bom? E aí, são 2 ou mais verbos, eu posso ter 4, 5, 10, enfim, quantos verbos forem necessários para a minha oração, tá? Bom, vamos iniciar aqui com os conectivos, principais conectivos, tá? Existem alguns conectivos e esses elementos coesivos que a professora vai citar agora, eles são importantíssimos para quê? Para que quando vocês forem utilizar, dependendo da causa ou situação, você vai utilizar exatamente palavras parecidas. Exemplo, quando você for falar e utilizar em uma relação no seu relatório, for dar uma situação de prioridade ou relevância, o que é uma relevância, gente? Importância, tá? Uma coisa relevante é algo importante. Então, você vai utilizar quais elementos? Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, tá? Que aqui, além de ser um elemento coesivo, ele acaba sendo um advérbio, tá? Então, é a forma que você exprime aí a relevância. Primeiramente, acima de tudo, precipitadamente, eu acho que precipitadamente, né? Principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, tá? A posteriori. Então, assim, são palavras, são elementos que o seu texto, quando você vai dizer numa situação de prioridade ou de relevância, importância,
tá? Você vai utilizar estes elementos aí, tá bom? Agora, olha só, nós temos de tempo, tá? Utilizamos advérbios? Sim, muitos advérbios, tá? Quando você vai dizer com relação à frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade, tá bom? Então, você vai utilizar o quê? As palavras então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, e aqui é um advérbio, tá? Posteriormente também, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, tá? Frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, neste interim, né? Então, são palavras que vocês devem utilizar nos relatórios de vocês sempre quando for dar uma intenção de tempo, tá? E aí, nesse meio tempo, neste ato, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, já, mal, nem bem, tá bom? Então, todas essas palavras, elas vão indicar o quê? Tempo, né? Elas vão indicar tempo. E aí, é um conectivo importante para você utilizar quando? Quando você for, quando você for incorporar o seu relatório, tá? Ou qualquer outro documento que você possa fazer aí no seu trabalho. Então, vamos para o próximo. Que também a professora vai passar uns 4 ou 5 slides sempre com elementos coesivos. Por quê? Porque quando a gente entrar, a professora separou aqui um texto para vocês, para a gente analisar, que é um manual, tá? De boas práticas. E aí, de um restaurante, tá? Bom, vamos continuar aqui. Quando você for indicar o quê? Semelhança, comparação ou conformidade. Esta palavra é uma palavra que é muito utilizada na área de nutrição, tá? Se o restaurante ou se ele está em conformidade com a legislação, tal, beleza? Então vamos lá. Quais são as palavras que nós utilizamos? Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, tá? Analogamente, por analogia, sem maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como se, bem como, tá? Então, sempre quando vocês forem utilizar palavras, né, elementos coesivos para indicar o que? Semelhança, comparação ou conformidade, vocês vão utilizar o que? Esses elementos coesivos, tá bom? E aí, quando a gente utiliza na questão de condição ou hipótese, tá? Aí são poucas palavras, mas são essas daqui que a gente utiliza. Se, caso, eventualmente, desde que, ainda que, tá? Então, são essas palavras que a gente utiliza. Quando a gente vai colocar no sentido de adição, e adição é o que? É uma soma, tá? Quando a gente vai falar sobre uma coisa mais outra, tá? Então, aí, sentido de adição, continuação, tá? Quando você vai continuar alguma situação. Aí você diz, além disso, demais, ademais, outro sim, ainda mais, ainda por cima, por outro lado, também, e, né? O e, veja bem, olha como a gente utiliza sempre a palavra e. Tenho
Vamos pegar aqui uma caneta e uma régua. Ou seja, a ideia, você está somando, tá bom? Então, é uma ideia de adição, tá? Nem, não só, mas também, não só, novamente, né? Como também, não apenas, né? Bem como, com, ou, né? Desde que não seja excludente, tá, pessoal? E aí, quando você vai utilizar o que? O sentido de dúvida, tá? Você utiliza o que? Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, tá? Então, esses são os elementos coesivos que você vai utilizar quando exprime uma dúvida. Bom, agora vamos para o slide. Bom, aí nós temos os elementos coesivos com relação a certeza e ênfase, né? Quando você vai dizer algo com certeza. Então, você vai enfatizar algo de certo, porcento, certamente. Ai, meu Deus, agora eu risquei aqui em cima. Aê, agora melhorou. Indubitavelmente. Rabisquei aqui de novo. Pera lá. Aqui. Inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com certeza, enfim, são esses elementos aqui, tá? Quando você vai dizer algo com ênfase, certeza, tá? E aí, quando você vai dizer algo que surgiu algum imprevisto, surpresa, putz, foi lá fazer um relatório no restaurante e achou lá dejetos, coisas, né, inesperadas. E aí você vai usar o que? A palavra inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente. Pessoal, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com a palavra de repente, tá? Porque de repente se escreve desta forma, separado, tá? De repente com um R só. Às vezes eu vejo de repente junto, ou de repente com dois R's, enfim, de repente se escreve desta forma aqui, ó, tá bom? Deixa eu fazer um sinalzinho aqui. Opa, rabisquei. Bom, imprevistamente, surpreendentemente, tá? São essas palavras. Quando a gente vai fazer o que? Uma ilustração ou um esclarecimento, tá? Quais são os elementos que nós utilizamos? Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás, tá? Agora, quando você vai fazer algo de propósito, com a intenção, né, com aquela finalidade, você vai dizer o quê? Com o fim de, a fim de que, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para como, tá bom? Quando você vai utilizar lugar, proximidade ou distância, né, você utiliza perto de, próximo ou próxima de, junto ou junta de, dentro, fora. Opa, já rabiscou aqui. Mais adiante, aqui, além, acolá, lá, ali, este, esta, isto. Lembrando que isso é pronome demonstrativo, tá, gente? Essa, isso, aquele, aquela, aquilo, ante a, tá? Então, aqui nós estamos falando de lugar, proximidade. Bom, então vamos para o nosso próximo slide. Continua aqui os elementos coesivos, né? E aí, pessoal, olha só, nós temos aqui, quando você vai, esse também é muito utilizado no curso de vocês, resumo, recapitulação, conclusão, tá? Vocês usam muito a questão da conclusão também, tá? Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim,
desta forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, né, entre vírgulas. A professora riscou aqui, só um minuto. Destarte, desarte, enfim, assim sendo, tá? Então, são essas que a gente utiliza quando? Quando você vai resumir, quando você vai concluir, quando você vai recapitular algo que você falou, por exemplo, no capítulo anterior, beleza? Então, vamos lá agora. Quando você fala assim, olha, causa e consequência, ou explicação, quando você vai explicar algo, tá? Quais os elementos que você vai utilizar? Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, na medida em que, em virtude de fato, com efeito, tão, que aí no caso seria de tanto ou de tamanho, né? Porque, portanto, por quanto, perdão, já que, uma vez que, visto que, como, né? Logo, de tal sorte que, de tal forma que, haja vista, pois, quando ele vai ser um anteposto a um verbo, tá, gente? Estamos falando de orações. Então, o que são as orações? Frases que contêm verbo. Então, quando eu utilizo pois antes do verbo, ele também serve, tá bom? E aí, quando eu vou utilizar o quê? Contraste, oposição, restrição, ressalva, né? E aí, você vai fazer o quê? Pelo contrário, em contraste com, salvo. O pessoal não fala salvo exceções, tal. Exceto, tá? Menos, opa, risquei aqui. Exceto, menos, mas. Aqui esse mas não é com i, tá, gente? Só relembrando, esse mas, ele é de oposição, tá? A professora já explicou isso em aula, vamos retomar. Gosto de estrogonofe, mas prefiro feijoada, tá? Então, quer dizer, eu gosto de uma coisa, mas eu prefiro outra. Gosto das duas, mas preferencialmente eu quero a feijoada, beleza? E aí, quando você vai fazer o quê? Uma ressalva. Embora, apesar de, ainda que, mesmo, tá? Que, posto, conquanto, se bem que, por mais que, por menos que, só que, ao passo que, tá? Bom, aí você tem aqui ideias alternativas. Quando você vai dar aquela, né, aquela situação de alternância para o que você vai dizer. Então, você usa o quê? Ou, né? Quer, ora, seja, já, nem, né? Então, você vai alternando aí o que você quer dizer. E aí, quando eu tenho a ideia de falar algo proporcional, né? Na proporcionalidade, a proporção de, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, tá? Então, esses foram aí os nossos elementos coesivos, tá bom? E aí a professora disse que pegou para vocês o manual de boas práticas de um restaurante lá no Distrito Federal, beleza? E aí nós temos o quê? Igualzinho em um relatório. Nós temos a identificação, tá? Agora a professora vai passar alguns slides, eles serão bem... a professora vai ler rapidinho, só os tópicos mesmo, porque senão fica uma aula só de leitura e não é essa a intenção. Eu quero que vocês entendam, tá? Identificação, você vai falar o nome fantasia do estabelecimento, tá? A razão social, o CNPJ, o endereço, né, a cidade, o telefone, ou seja, você vai identificar toda a empresa, tá? Identificação de quem? Da empresa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai fazer o quê? Quem é o responsável? Você vai identificar o responsável pela empresa, tá bom? Então, aqui, ó, mantém responsável pelas atividades de manipulação de alimentos, tá?
o que inclui, olha aqui, ó, olha aqui nós utilizando os elementos. Responsabilidades na implantação ó o E aqui, ó. Eu estou falando de implantação e manutenção, coisas juntas, estou unindo, tá? Do programa Boas Práticas, executado pela empresa. Tá? Para exercer sua responsabilidade, o profissional está qualificado em segurança dos alimentos, de acordo com os requisitos mínimos exigidos, tá bom? Incluindo contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos. Então, vejam, eu aqui estou introduzindo, eu estou falando que essa menina aí, ela é responsável, que a pessoa, ela é responsável por tudo isso na empresa, tá? Manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. A empresa também tem um documento arquivado para comprovar o treinamento do responsável pelas atividades de manipulação alimentar, né, dos alimentos. E aí eu tenho o nome da responsável, que é a dona aqui do nosso restaurante, tá bom? Olha, este manual de boas maneiras, ele tem mais de 30 páginas, tá? Mais de 30 laudas. Então, a professora pegou apenas algumas aqui, alguns tópicos, para vocês entenderem os elementos coesivos que a gente acabou de estudar, todos eles, né, dentro aqui do nosso texto, tá bom? Aqui eu falo sobre a qualificação do quê? Dos colaboradores em segurança dos alimentos, tá bom? Aí eu falo a formação, que todos os colaboradores da empresa, eles entram em contato com os alimentos, eles recebem admissão e no dia a dia das atividades, as instruções necessárias para cumprir com suas funções de maneira, tá, segura e higiênica, para facilitar o quê? O entendimento, são afixados cartazes em locais estratégicos nas áreas de produção e armazenamento de alimentos, com instruções fundamentais para a segurança dos alimentos. Então, aqui eles vão falar todas as pessoas que manipulam, que eles tiveram cursos, né? E além dos cursos, além de eles serem formados nisso, né, eles colocam cartazes que é para se um dia algum profissional esquecer, ele tem lá o cartaz relembrando, né? Aí nós temos aqui a palavra, olha aqui, é um advérbio, anualmente, tá? Lembra que a professora falou que sempre vai ser utilizados os advérbios? Os treinamentos são revistos a partir da realização de cursos que abordam especialmente a vivência diária dos manipuladores, incluindo suas principais dificuldades na prática de segurança alimentar dos alimentos, né? A manutenção do treinamento é realizada ao longo do ano, aqui, ó, ao longo, tá? Lembra? Durante a prática operacional. Em todos os casos, ó, aqui, ó, eu estou concluindo o que eu estou falando, tá? Em todos os casos, a empresa mantém as listas de presença arquivadas para comprovação dos treinamentos. Vamos lá, mais um item. Controle de saúde dos colaboradores. Então, eu acho que vocês já até ouviram falar, né? Nos ASOs, que são os atestados de saúde ocupacional. Então, a empresa, ela deve o quê? A empresa irá providenciar um programa de controle de saúde dos manipuladores, que são as pessoas que vão manipular os alimentos, né? De acordo com a de acordo com, tá? A legislação, conforme aqui, tá? Descrito no planejamento empresarial, que tem o anexo, os atestados, os ASOs, né, de seus colaboradores, que deverão ser mantidos devidamente, que é um advérbio também, organizados e arquivados. Os colaboradores são instruídos a comunicar ao seu supervisor e ao responsável da empresa toda vez que manifestar qualquer problema de saúde, antes de começar o trabalho, para que sejam tomadas as providências cabíveis, tá? Então, percebam que aqui nós estamos falando, né, do controle de saúde dos colaboradores, então eu estou entrando em item por item, tá? Vamos lá para o próximo. Controle de água para consumo,
tá? Olha que interessante, aqui tem 3 itens, né? O abastecimento de água, o reservatório de água e os cuidados com o gelo, né? A empresa utiliza água potável na produção de manipulação de alimentos, sendo abastecida pela empresa de abastecimento público, né? Aqui no caso de São Paulo seria a Sabesp. Reservatório de água. A empresa possui reservatório de água, que seria o quê? As caixas d'água, né? Com capacidade que atende suas necessidades. Tal reservatório permanece adequadamente tampado. Olha o adequadamente, mais o advérbio. Tudo que termina em mente, tá? A maioria é advérbio. E em bom estado de conservação. A higienização é realizada dentro da frequência exigida na instalação a cada 6 meses ou quando ocorrer algum acidente para que possa contaminar a água. Todos os processos de higienização do reservatório de água deverão ser registrados adequadamente em formulário próprio, conforme o modelo anexado a este manual. Aí existe lá, né, um documento um anexo, né, que fala sobre a higienização do reservatório de água. O procedimento utilizado na higienização é realizado de maneira adequada e encontra-se descrito no item 11, denominado como higiene ambiental. E os cuidados com o gelo? Ele fala assim, olha, o gelo utilizado em bebidas para resfriar os alimentos é produzido a partir de água potável e filtrada, adquirido da empresa idônea especializada. Beleza? Então, aqui ele vai falar sobre os cuidados com a água. Bom, vamos lá. Controle integrado de vetores e pragas. Isso aqui é importante, gente. Prestem atenção que isso daqui é importantíssimo. Depois a professora vai deixar descrito onde a professora pegou esse manual de boas práticas para vocês, que é importantíssimo, tá? A empresa adota ações contínuas de organização e higiene com o objetivo de impedir atração, o acesso e abrigo ou proliferação de pragas e vetores, né? Barata, rato, enfim, em suas instalações, mantendo em sua área livre de sujidades e resíduos alimentares, tá? Sujeira, tá? Restos de alimentos. Percebam, eu quero que vocês, a professora está lendo isso, explicando ao mesmo tempo, por quê? Porque é importante que vocês entendam o quê? É importante que vocês entendam quando a gente fala, né? Quando a gente vai falando de relatório nutricional, de relatório que seja ele alimentar, né? Olha a linguagem como é diferente. Eu estou falando de vetores e pragas. Eu não estou falando aqui de baratas e ratos. Eu estou falando de baratas e ratos, mas não estou utilizando as palavras barata e rato, tá? E aí, eu falo de sujidades, né? E resíduos alimentares. Eu não estou falando de comida, né? Percebam como é diferente? Quando eu faço um relatório, eu não coloco lá o estabelecimento se mantém limpo, pode deixar o limpo, né? Não contendo restos, não contendo comida ou restos alimentares, enfim, tá? Aqui nós estamos utilizando resíduos alimentares. É uma palavra, né, mais bonita, vamos dizer assim, que é a gramática normativa, tá? Além de de não permitir a presença de papelão, material de desuso dentro da empresa, tá? As medidas de controle incluem o quê? A realização de um programa periódico aqui no caso seria para detetizar o ambiente, né, desratizar de maneira segura, eficaz, né, incluindo todo o que? Controle químico aplicado, porque assim você vai mexer com um produto químico, né, no local que manipula o que? Alimentos. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Aí
segundo o cronograma, tal, de visitas pré-determinado. A contratada, que é a empresa que o restaurante contratou, né? Ela emite certificado de garantia de serviço, que é renovado periodicamente. Periodicamente também é um advérbio, tá bom? São mantidos em locais de fácil acesso, né? Durante a aplicação dos produtos químicos, são tomados os devidos cuidados para evitar a contaminação de produtos, utensílios domésticos, porque não só a comida, né, gente? Você vai utilizar o quê? Você utiliza os utensílios domésticos. Então, vejam, ao invés de eu citar aqui panelas, garfos, enfim, tá? Eu estou citando utensílios domésticos. Percebam que eu substituo as palavras. Eu falo a mesma coisa, porém, numa gramática, numa linguagem, né? Mas é objetiva, porém, ela seja até rebuscada, né? Uma linguagem mais formal. Antes de iniciar o turno do dia seguinte, após a aplicação de toda a área, toda a área é devidamente higienizada, conforme procedimento, tá? Ou seja, existe um procedimento chamado higiene ambiental que vai falar sobre isso também. Para monitoramento, rabiscou aqui. Para monitoramento, a empresa deverá adotar o quê? O registro de ocorrência de pragas. Então, tem um registro lá, tal, que, né, todas as pessoas terão acesso fácil, né? E aí, visitantes, pessoas, não aqueles visitantes indesejados, tá, gente? Visitantes normais mesmo. Todas as pessoas, inclusive o curso de vocês faz visitas periódicas, né? Todas as pessoas que não fazem parte da equipe, né, de colaboradores da empresa são consideradas visitantes, ou seja, quem não trabalha, tá, é visitante. A circulação de visitantes, ela é restrita e controlada para quê? Para evitar as contaminações dos produtos, certo? E quando por algum, olha aqui, ó, quando por algum motivo um visitante entra nas áreas do quê? De manipulação dos alimentos, né? De alimentos, é convidado a utilizar o quê? A contenção para os cabelos. Tem aquela touquinha? Então, dos cabelos que está sujeito aos mesmos requisitos de higiene e saúde dos colaboradores. Então, a pessoa vai usar o quê? Os EPIs, né, necessários para ter acesso iguais a qualquer colaborador que trabalhe ali naquela empresa, tá bom? Estamos acabando, pessoal. Estrutura e edificação, ou seja, eu vou falar aqui especificamente do quê? Da estrutura do prédio, né? Se é satisfatória, se não é. Os vestiários, tá? A professora vai dar, olha, características de instalações. Vestiários, instalações sanitários, tá? Não possui comunicação direta com as áreas de manipulação, né, de alimentos. Estado de conservação, pisos, paredes, vasos sanitários, pias, adequado e satisfatório, né? Ou seja, tem que estar sempre, né, organizado, limpinho e de uma forma que possa ser utilizado de uma maneira segura, né? Você vai utilizar lá um vaso sanitário quebrado? Não dá, né, gente? As instalações são devidamente abastecidas com papéis higiênicos, né? Sabão líquido, antisséptico e toalha descartável, não reciclado. Olha que importante, tá? Então, essa empresa segue os ritos, vamos dizer aí, certinho. As lixeiras possuem tampa com sistema de abertura que não utilizam as mãos, ou seja, você aperta com o pezinho, ela abre, né? Nós temos sanitários femininos, não possuem comunicação direta. Aqui nós estamos falando dos colaboradores, agora nós estamos falando das colaboradoras, né? Área de manipulação, alimentos, estado de conservação também, é a mesma situação, tá, gente? Toalha de papel descartável, as lixeiras possuem tampa com sistema que não utilizem as mãos, beleza? E aí ele vai falar do quê? Da área de recepção de mercadorias, né? Possui balança para verificação de controle no recebimento da mercadoria. Eu recebi 1 quilo ou 10 quilos, né? Quem que vai pesar? Quem que vai controlar? Como controlar isso? Então aí a pessoa utiliza uma balança, né, específica para isso. Tem a área de estocagem, né, o piso
ele é constituído do quê? De um material adequado, que é liso, impermeável, lavável, antiderrapante, né? A professora está passando assim muito rápido, gente, que aqui eu quero que vocês entendam que neste texto, o quanto nós estamos utilizando de elementos coesivos, tá? Paredes adequadas, satisfatório, né? Livres de infiltrações, enfim. Forro é constituído de material adequado, as instalações elétricas, elas são embutidas, protegidas de tubulações, blá, blá, blá. O material de limpeza, ele é armazenado separadamente dos alimentos, os alimentos secos são organizados por grupos em estantes e prateleiras, né? O armazenamento de secos obedece ao espaço mínimo, que existe um espaçamento, ó, isso daqui também é um advérbio. Existe um espaçamento entre as mercadorias, precisa ter, né, entre uma mercadoria e outra, tá? De material liso, adequado, impermeável, lavável, porque às vezes faz uma farinha e aí você precisa lavar, né? Beleza. As estantes e prateleiras são de material adequado, tal, tal, tal. Sempre, então, sendo um material liso, lavável, né? Os equipamentos para refrigerados e congelados encontram-se em bom estado. Não adianta você ter aí uma geladeira, né, toda enferrujada. Precisa estar num material adequado, tá bom? Os equipamentos, tal, tal, tal. Observar o acúmulo de gelo, isso é importantíssimo. As borrachas das portas desses equipamentos estão em bom estado de conservação. Por quê? Geladeira que não fecha direito, ela não mantém a temperatura adequada, né? E acaba causando todo aquele problema. E aqui, pessoal, a gente vai falar de cozinha, né? O piso, que é adequado, é o mesmo padrão, é o padrão, né? Antiderrapante, tal, tal, tal. Encontra-se em bom estado, não adianta você ter uma cozinha toda suja, encardida, com, enfim, com piso quebrado, tem que estar em bom estado de conservação, beleza? Lavável, né? Encontra-se em bom estado, livres de rachaduras, descascamento e infiltrações. Por quê? Se o meu piso ele está lascado, vai infiltrar água e ali vai depositar o quê? Fungos, bactérias, enfim, né? E aí vai ter a famosa contaminação cruzada que vocês conhecem. O forro é constituído de material adequado, né? Por quê? Porque não pode ser aquele forro de madeira que tem cupim, que sai aqueles pozinhos, né, gente? É ruim, né? Possui ralos sifonados, né? Dotados de grelhas que permitem o que? O fechamento. Por quê? Para que não tenha o retorno aí de visitantes indesejados, tá certo? Bom, e aí aqui nesse slide, né, pessoal, nós temos o quê? Nós temos as instalações elétricas que são embutidas, protegidas, enfim, né? Que a iluminação ela é adequada, vai falar um pouquinho das luminárias, o que garante a ausência de fungos, lá, lá, lá. Mas olha só, as janelas encontram-se. Eu quero que vocês se atentem aos verbos, aos advérbios, aos elementos coesivos, né? O quanto eles são utilizados, a forma, a linguagem formal que se é utilizada nesse tipo de texto, né? Olha, a pia está equipada com sabão líquido e antisséptico e papel toalha não reciclado. A lixeira possui tampa, possui abertura, tal, tal, tal. As mesmas informações. Percebam que você faz, faz o relatório de uma maneira. E aí você vai repetindo as mesmas informações. Percebam que a questão de higiene é sempre a mesma. A questão do piso, qual é a adequação do piso, tem que ser liso, lavável, impermeável, enfim, tá? Que, lógico, né, as coisas, os equipamentos têm que estar em um bom estado de conservação, porque você não vai servir algo numa geladeira, num equipamento que não está bem num local bem conservado, vamos dizer assim, tá? Bom, as áreas de manipulação de alimentos de trabalho, né? Elas estão divididas de forma para evitar os riscos de contaminação,
que é a famosa contaminação cruzada. Estão separados em copa, que é a área de preparação de sucos, né, e cover, acho que é assim que fala. A área de preparo, que é a área onde são realizados os preparos do... e aí eu já não sei, né, missing place, deve ser isso, cortes, porcionamentos, né, quando você vai dividir as porções, preparo de massas, higienização das hortifrutícolas, né? As atividades são realizadas em estações distintas e ou horários separados. Quando não tem uma estação, né, um local próprio, somente esta mesa só vai fazer a higienização de hortifrutícolas. Nesta outra mesa vai rolar apenas a questão de cortes. Na outra mesa vai ter só vai ser separadas as porções. Não. Quando isso são separados e quando isso não são, quando eu preciso da mesma mesa para fazer a mesma higienização de hortifrutícolas para fazer o corte, então são em horários diferentes. Então às 15 horas eu faço a higienização e às 17 horas eu faço os cortes ou divido as porções, beleza? E a área de higienização, né, a área destinada à higienização de onde eu vou lavar as louças e os utensílios, né? Então, olha só, ela fala a higienização de louças e utensílios. Ela não fala a pia, onde eu irei lavar a louça, né? Percebam que é diferente. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porém, eu sei que foi um pouquinho maçante, né? Essa questão de saber, mas é importante que vocês, ao invés de pegar um relatório de vocês, eu peguei um relatório de boas maneiras de um restaurante e aí para trabalhar. E aí vocês sabem, né, o que você colocou dentro do seu relatório. Não necessariamente ele deve estar desta maneira, tá? Mas o que acontece? Desta forma, as palavras, hoje foi uma análise de coesão e coerência, mas no sentido do uso da gramática aplicada, normativa, tá? Da linguagem formal. Então é importante que vocês tenham acesso a esse tipo de formalidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela aula de hoje. É só, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.